I see death. You are going to die very soon, but not the way you think. Let me rest. Please, give me somewhere to rest. You will soon be dead. Then you can rest. Death can be sweet, sweet death. I pray for it because I am old and tired. You pray because you are sick. There is nothing left for you but death. My son has me. Your son? He will tell you. The spirit of the tomb will journey from death into life. He will punish you for what you have done. And one by one, the others will follow you. It is in the crystal. Help me, please. It is in the crystal. Agora que eu estou gravando o vídeo, o preço está em torno de 10 mil dólares, está até um pouquinho abaixo dos 10 mil dólares, e infelizmente a tendência permanece sendo de baixa. E um rompimento dessa linha de tendência deve jogar o preço lá para baixo, para patamares que já vimos anteriormente, como por exemplo 9.100 dólares. Então quem está vendido agora, para mim, está melhor posicionado. Olá, criptomaníacos! A mensagem dessa caneca é: não pise no meu dinheiro. Tire suas patas do meu dinheiro. No vídeo de hoje, eu vou explicar como o Estado criou um sistema que transfere dinheiro dos mais pobres para os mais ricos. Quanto a essa caneca e também a outra da Criptomaníacos que está ali atrás, em breve vou abrir uma loja para vendê-las para vocês. Tudo isso logo após a vinheta. Eu não vou gastar muito tempo falando sobre essa queda do Bitcoin, que saiu lá dos 10 mil dólares e caiu para 9.400 dólares nesse momento, porque quem acompanha aqui o canal já sabia que a tendência era de queda. E a gente deve continuar com essa tendência de queda até que ocorra uma reversão superando aquelas resistências que eu mencionei no vídeo anterior. Antes de entrar no assunto principal desse vídeo, eu queria que vocês olhassem para essa caneca aqui e entendessem um símbolo que está nela. Vocês conseguem ver uma cascavel enrolada no Bitcoin. A cascavel, que é o símbolo libertário, o símbolo ANCAP, ela representa a defesa que todos nós temos que ter com relação ao Estado, ou seja, você tem a sua propriedade, você avisa os outros de que você está ali, né, com seu chocalho, que a cascavel possui, e mesmo assim a pessoa decidir pisar em cima de você, você dá o bote, você ataca para se defender. Então a cascavel é um excelente símbolo tanto para o libertarianismo quanto para o próprio Bitcoin. A gente está quieto no nosso canto, indicando, né, chacoalhando ali, fazendo barulho, falando: ó, aqui é a nossa área, não mexe no nosso dinheiro. Se eles vierem atacar, a gente vai ter que dar o bote como defesa. A gente está somente defendendo a nossa propriedade. Eu acho essa uma boa introdução para o assunto do vídeo de hoje. O Estado é o principal motivador de desigualdades sociais. Ele se alimenta principalmente daqueles que não conseguem escapar dos impostos. E esses sempre foram os mais pobres. Para exemplificar isso, vamos voltar ao século XIX, onde as guerras napoleônicas geravam dívidas enormes para diversos países na Europa. E o que os estados fazem quando precisam pagar dívidas? Sim, eles aumentam os impostos para cobrir essas dívidas geradas por decisões que não têm nada a ver com você. Você não decidiu entrar em guerra com outros países. Inclusive, você é enviado à força para combater nas guerras, pode perder sua vida, você mata inocentes e ainda é você que paga para estar lá na guerra. Foi exatamente nessa época, no século XIX, que os mais ricos criaram um sistema para escapar, para fugir desse constante aumento de impostos. E o nome para isso foi offshore banking, ou seja, a criação de contas offshore, fora do seu país de origem, para escapar dos impostos do seu governo. Desde então, os mais ricos ficam operando nessa frágil linha que divide evasão fiscal legal de evasão fiscal ilegal. E isso é algo que os mais pobres jamais puderam fazer.
Os mais pobres não possuem advogados, não possuem contadores, não possuem muitas vezes até mesmo contas bancárias. Sendo assim, quando o Estado aumenta a carga tributária, os mais ricos conseguem escapar desse aumento, mandam seu dinheiro para fora do país, enquanto quem paga a conta são sempre os mais pobres. A história sempre foi assim, até que em 2009 foi criada uma tal de blockchain, permitindo aos mais pobres a mesma facilidade para escapar de impostos do que os mais ricos que possuem contas offshore. Agora você não precisa mais ter uma conta na Suíça para escapar de impostos ou para mandar dinheiro lá para o exterior. Basta somente você ter uma carteira digital, que é gratuita, ou mesmo uma conta numa exchange internacional. Isso é inaceitável para o Estado. Uma coisa para ele é 1% da população, esses mais ricos, formados por políticos e amigos de políticos, fazerem esse esquema e escaparem dos impostos. Outra completamente diferente é a massa, os 99% da população fazerem o mesmo. São esses 99% que sustentam a máfia. E se esses começarem a conseguir escapar dos impostos, os cofres públicos, os cofres da máfia, começam a secar. Para desespero do Estado, a blockchain não funciona como uma conta offshore, onde é possível identificar o dono e quanto de dinheiro tem dentro dessa conta. Mesmo se for evidente que uma pessoa tem ligações com criptomoedas e, portanto, deve possuir criptomoedas, é impossível para o Estado saber se aquela pessoa ainda tem controle daqueles ativos. Foi só o Estado começar a questionar o fundador da criptomoeda Monero para ele, coincidentemente, perder suas chaves privadas em um terrível acidente de barco. Ou, pelo menos, foi isso que ele afirmou para as autoridades. Agora, em teoria, ele não possui mais nenhuma criptomoeda. E quem pode afirmar o contrário? Afinal, cerca de 4 milhões de bitcoins estão perdidos para sempre. Qualquer um está sujeito a perder sua chave privada e não ter mais acesso aos seus ativos digitais. Por sinal, se você é fã de criptomoedas, eu recomendo que você comece a praticar esportes aquáticos. Você nunca sabe quando será necessário molhar suas chaves privadas. Obviamente, os estados não ficariam de braços cruzados, e o que vimos nos últimos 2 anos foram diversos governos, incluindo o brasileiro, começarem a cobrar impostos por transações com criptomoedas. Agora, na hora que você transforma sua criptomoeda em papel moeda, a máfia pega a parte dela. A princípio, isso parecia uma boa ideia, só que vem gerando efeitos colaterais imprevisíveis e ainda mais danosos para os governos. Em 2018, com o tamanho da desvalorização do mercado de criptomoedas, se tornou impraticável para a maior parte dos investidores declararem sua movimentação com criptomoedas. Afinal, já tiveram um prejuízo de mais de 90% nesse período e ainda teriam que pagar impostos sobre essas movimentações. Foi nesse momento que surgiu uma demanda por alternativas, ou seja, os investidores não queriam mais ter que vender suas criptomoedas. Um dos setores que cresceu muito com isso foi o setor de empréstimos com criptomoedas. Ao invés do investidor vender suas criptomoedas e ter que pagar imposto, ele começava a emprestar suas criptomoedas para outros investidores e ter uma renda dessa forma. Notem que é uma forma legal de você escapar da tributação estatal. Outras alternativas nasceram no mercado, como, por exemplo, cartões de crédito e de débito recarregáveis com criptomoedas e outros serviços que podem ser pagos diretamente com criptomoedas. Por exemplo, a K-Money, que é a nossa patrocinadora aqui do canal, oferece pagamento de boletos, qualquer boleto, utilizando criptomoedas. Dessa forma, você não precisa converter suas criptomoedas em reais e pagar a taxinha da máfia. São somente exemplos de alternativas que foram surgindo no mercado para evitar a conversão de criptomoedas em papel moeda, escapando da máfia estatal. Quanto maior a pressão estatal para cima dos investidores de criptomoedas, maior será o incentivo para que esses investidores jamais convertam suas criptomoedas em papel moeda. É exatamente disso que a gente precisa para a adoção de criptomoedas como dinheiro de verdade. Portanto, o desespero do secretário de Tesouro dos Estados Unidos é muito compreensível. Ele afirmou agora no G20 que eles irão se certificar de que o Bitcoin não se torne o equivalente a contas bancárias na Suíça, o que seria um risco para o sistema financeiro.
Vocês certamente nunca viram um grande combate dos estados contra contas bancárias na Suíça. Mas quando o equivalente delas chega para os mais pobres, aí sim é hora de criar regulamentações muito fortes para as criptomoedas, como diria o mesmo secretário. O problema do Estado não é com evasão fiscal, nem nunca foi. Isso é feito em larga escala desde o século XIX, como eu falei para vocês. O problema do Estado é com a sua evasão fiscal. O Estado é um sistema de tirar dinheiro dos pobres para colocar na mão dos ricos, sejam estes funcionários do Estado ou financiadores do Estado, como é o caso de grandes corporações que dependem de leis protecionistas que evitem a concorrência para se manterem sempre no topo. Quem financia toda essa festa somos nós, os 99%. E para o Estado é inaceitável que esses tenham os mesmos direitos dos mais ricos. Os mais ricos podem ter conta na Suíça, mas você não. Esse negócio de direitos iguais é balela, somente frase de efeito para que o gado, ou seja, nós, paguemos os impostos sem reclamar. Quando esse mesmo secretário do Tesouro afirma que não estará falando sobre Bitcoin em questão de anos, porque o Bitcoin será irrelevante, ele está mostrando de forma transparente qual é a intenção do Estado ao regulamentar criptomoedas. Eles querem ter o controle sobre criptomoedas para não deixar que esses 99% consigam fazer o mesmo que aquele 1% mais rico. Eles querem regulamentar para tornar o Bitcoin irrelevante. Essa é a única intenção do Estado. Se você defende regulamentação, você está defendendo o mesmo que esse parasita. Não se engane achando que o Estado está regulamentando para o seu bem, para a sua segurança. Ele está agindo em prol daquele 1%, do qual o próprio Estado faz parte. Quem tem hoje conta bancária em paraíso fiscal continuará tendo. Será a sua conta em exchange que será fechada. Somente isso. O que o Estado não percebe, e que talvez você também não perceba, é que a tecnologia sempre corre muito à frente do avanço estatal. A cada dia que passa, mais e mais pessoas descobrem formas de escapar da fiscalização estatal. E isso é irreversível. Se hoje ainda não é prático você esconder suas propriedades do Estado, futuramente será tão prático quanto apertar um botão. Já foi muito complicado acessar a internet, já foi muito complicado assistir um filme online. Tudo isso hoje é facílimo devido ao avanço da tecnologia. O mesmo vai acontecer com relação à privacidade dentro da blockchain. Futuramente, ninguém vai precisar se preocupar de ter chance do Estado localizar sua transação ou sua carteira. Quanto mais o Estado atacar, mais rápido será esse processo. Cabe a você decidir se você vai contribuir com a máfia ou com tecnologias descentralizadas que permitam a privacidade. Hoje, as duas coisas são muito complicadas. Não é fácil pagar imposto de renda com criptomoedas, verificar transações, o que eu tenho que fazer, quanto eu tenho que pagar, tudo isso é complicado. Assim como é complicado atualmente você conseguir camuflar suas transações. Mas entre essas duas opções, somente uma é ética e te leva a uma vida melhor no futuro. Quem sabe um dia a liberdade não vai ficar restrita a milionários malucos que conseguem confrontar a máfia, como por exemplo John McAfee, que afirmou que está há 8 anos sem pagar imposto de renda. O motivo ele mesmo escreveu no Twitter: imposto é ilegal, imposto é roubo. Já paguei milhões em impostos e recebi serviços fedorentos em troca. Ou seja, o mesmo motivo que deveria ser suficiente para que você também estivesse revoltado. Mas nem todos aqui têm um iate para viver se escondendo da máfia em alto mar. Sendo assim, faça o seu melhor. Procure brechas legais para você conseguir esconder o seu patrimônio, proteger o seu dinheiro, mas mantendo a segurança da sua família. Em algumas décadas eu garanto para vocês que nada disso será mais necessário. A gente terá liberdade graças ao avanço tecnológico. Como afirma o próprio John McAfee, criptomoedas com privacidade vão tornar imposto de renda obsoleto. Você não tem como taxar aquilo que você não pode ver. E isso é somente o começo do fim do Estado. Se você também defende criptomoedas, se inscreva aqui no canal e não esqueça de compartilhar esse vídeo. Se quer aprender como comprar, operar e guardar suas criptomoedas com segurança, acesse os nossos serviços no link que está aqui na descrição, criptomaníacos.io. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima!
A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.